tema terceirização corresponde a um assunto que vem passando por uma verdadeira evolução jurisprudencial. Não apenas jurisprudencial, como também doutrinária. Não apenas quanto à compreensão da terceirização, envolvendo aí a possibilidade ou não de adoção da terceirização permanente, e aí é preciso que você entenda que nós temos a chamada terceirização temporária, que corresponde à Lei 6.019 de 74, também chamada de Lei do Trabalho Temporário, e nós temos a terceirização permanente, que corresponde àquela terceirização que não conta com uma limitação do ponto de vista temporal. A súmula 331, já na sua redação original, havia estabelecido parâmetros e limitações acerca da adoção da terceirização permanente, exigindo que se observe que só se possa promover a terceirização permanente em situações envolvendo serviços de vigilância, limpeza, conservação e demais atividades meio, não podendo, portanto, ser adotada a terceirização permanente para atividades fim. Por outro lado, impõe-se ainda como restrição enquanto um requisito negativo, ou seja, não pode subsistir neste modelo de terceirização permanente a presença da pessoalidade e da subordinação direta, ou seja, não pode haver por parte do tomador um interesse na condição pessoal do trabalhador prestador de serviço, por um lado, e por outro lado, não é possível que haja uma subordinação direta por meio de uma delegação do poder diretivo do empregador prestador para o tomador de serviço no modelo da terceirização. Mas o que nos interessa para efeito de compreensão sobre o tema da terceirização em função da repercussão da mudança jurisprudencial ocorrida na revisão de maio de 2011 envolve fundamentalmente o tema da responsabilidade. E mais especificamente o tema da responsabilidade envolvendo a administração pública, ou seja, as situações nas quais figura como tomador no modelo da terceirização algum ente da administração pública. Para a compreensão deste tema, em primeiro lugar, é fundamental o domínio da evolução jurisprudencial sobre o tema até chegarmos, sobre essa matéria, até chegarmos na concepção atual que resultou na redação ora vigente, recentemente modificada, em maio agora de 2011, promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Num primeiro momento, o Tribunal, na redação original da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, adotou-se, no seu inciso 4º, a compreensão de que, na terceirização, o tomador de serviço teria responsabilidade subsidiária pelos créditos do trabalhador empregado do prestador. Ou seja, adotou-se de forma universal e genérica a compreensão de que qualquer que fosse o tomador de serviço, sem qualquer modalidade de distinção quanto à condição desse tomador de serviço, responderia subsidiariamente. É importante chamar a atenção para o fato de que o TST teve o cuidado de estabelecer a tese de que responderia subsidiariamente, não solidariamente, devendo, para responder na execução, figurar no polo passivo do conhecimento, diferentemente da situação que ocorre no caso da tese da súmula 205 do TST cancelada, envolvendo o grupo econômico. No caso do grupo econômico, a partir do cancelamento da súmula 205, firmou-se a compreensão de que para figurar no polo passivo da execução, não seria necessário que figurasse no polo passivo do processo de conhecimento. O fato é que o TST deixou claro, na súmula 331, inciso 4º, que no caso da terceirização, não apenas a responsabilidade seria subsidiária, como também para figurar como executado no polo passivo da execução, seria preciso figurar na fase cognitiva e, naturalmente, exercendo a possibilidade do direito de defesa. Enfim, essa era a redação original da súmula 331, que não fazia distinção quanto à condição. E, em seguida, suscitou-se um debate quanto à administração pública em função do disposto no artigo 71 da Lei 8666 de 93, ou seja, a Lei de Licitações, que exclui a responsabilidade da administração, do ente da administração pública, no caso de inadimplemento do não cumprimento de encargos por parte do contratado. De modo que suscitou-se o debate no sentido de que a súmula 331, que não mencionava a administração pública no seu inciso 4º,
quanto à responsabilização do tomador, não seria aplicada à administração pública, em função do disposto no artigo 71 da Lei de Licitações. O TST enfrentou esse debate adotando a tese de rejeição do afastamento da responsabilidade da administração, ou seja, numa primeira revisão da redação original da súmula 331, o TST, enfrentando essa discussão entre a redação original da súmula 331 e o artigo 71 da Lei de Licitações, o TST adotou um entendimento de que a administração pública, o ente da administração pública, teria a responsabilidade. A compreensão, em termos de fundamentação que havia sido adotado, era no sentido de que a responsabilidade da administração tem assento constitucional no artigo 37, parágrafo 6º, inclusive de natureza objetiva, e, portanto, a administração responderia, ou seja, o fundamento da responsabilização do tomador, inclusive a administração pública, seria um fundamento de responsabilidade civil, seria um fundamento de comportamento omissivo quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações por parte do empregador prestador de serviço. A lógica basicamente era a seguinte: o tomador se beneficia daquela força de trabalho e, portanto, responde pela não fiscalização que gera o inadimplemento dos encargos do contratado. Portanto, o fundamento adotado foi um fundamento de responsabilidade civil e, com base nesse fundamento, o TST, de forma ampla e genérica, disse: a administração pública também responde. De modo que promoveu uma alteração no inciso 4º da súmula 331 para dizer: o tomador responde, seja ele um particular, seja ele a administração pública. Porém, o debate permaneceu e avançou em outro sentido após essa alteração da súmula 331, na medida em que se sustentava, por um lado, a tese de que o artigo 71 da Lei de Licitações seria um dispositivo, ou melhor, admitir-se a redação da súmula 331 significaria negar vigência ao artigo 71 da Lei de Licitações, e, por outro lado, havia a compreensão, havia a tese no sentido de que a redação do TST alterada para abarcar a administração pública, na realidade, estaria contemplando uma lógica não de responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas sim uma responsabilidade pela lógica do risco integral, de modo que a administração responderia em qualquer hipótese, independente de comportamento ou da necessidade de se demonstrar algum comportamento de natureza culposa. Ou seja, a administração, mesmo que a administração demonstrasse que não agiu de forma culposa, trilhando aí uma lógica de responsabilidade objetiva, a administração, o ente da administração, seria responsabilizado, de modo que também sustentava, além da tese negativa de vigência do artigo 71 da Lei de Licitações, sem a declaração de inconstitucionalidade de maneira expressa, e é preciso que se diga isso, o TST em momento nenhum enfrentou de maneira clara e expressa, enquanto fundamento, a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações, por um lado, e por outro lado tínhamos essa compreensão de que, na verdade, aquilo que constava na súmula 331 seria uma lógica de risco integral, de modo que ter-se-ia ido além seria algo além do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que teria se limitado à responsabilidade objetiva. Muito bem, em meio a esse debate, foi ajuizada uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a ADC 16, a constitucionalidade número 16, na qual se buscava a declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações. A verdade é que havia um óbice para se chegar até o Supremo Tribunal Federal pela via do recurso de revista, do recurso extraordinário voltado ao ataque do recurso de revista. Por quê? Porque chegando o recurso de revista ao TST, em função envolvendo essa tese, o recurso de revista não seria conhecido por conta da lógica da súmula 333, que vai no sentido de que, se a revista sustenta uma tese contrária à jurisprudência dominante do tribunal, ou seja, uma súmula do tribunal, essa revista não seria conhecida na medida em que seria um requisito negativo, não estar em confronto com a jurisprudência do tribunal. E acabava que esses recursos de revista, na verdade, eles não eram conhecidos, ainda que com um fundamento de mérito, mas a conclusão seria no sentido do não conhecimento. O não conhecimento seria uma decisão de natureza formalmente processual, o que suscitaria dificuldades para o acesso à via recursal extraordinária no Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário. De modo que
enxergou-se como caminho aqueles entes públicos, as procuradorias, enfim, né, no caso a ADC foi ajuizada pelo governador do Distrito Federal, adotou-se como caminho o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade. E no ano de 2010, no final de 2010, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando essa matéria, julgando a ADC 16, declarou constitucional o artigo 71 da Lei de Licitações. Então pronto, estabelecido um novo conflito do ponto de vista conceitual jurídico. Temos a súmula 331 dizendo que a administração responde, sem fazer qualquer modalidade de extinção. Temos um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal estabelecendo a tese de que o artigo 71 da Lei de Licitações é constitucional. Diante deste cenário, o TST, após refletir e amadurecer sobre o tema, promoveu uma mudança da súmula 331, com a redação que temos hoje, portanto, da súmula 331, estabelecendo mais dois incisos, na súmula 331, inciso 5, quinto e inciso 6º, e no inciso 5º, no inciso 4º, estabeleceu a redação genérica de responsabilização do tomador, e no inciso 5º que disse: os entes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente, reiterando a tese já adotada, nas mesmas condições do inciso 4º, do item 4. Caso evidenciar a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. O que fez o TST aqui? O TST aqui agora deu um passo atrás quanto àquilo que poderia ser entendido como uma teoria de responsabilidade por risco integral, deu um passo atrás, adotando o seguinte: olha, o artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, consagra a responsabilidade civil da administração. Isso é um dispositivo no âmbito constitucional, no plano constitucional. Então é o seguinte: se a parte provar que a administração agiu de forma culposa, inclusive quanto à observância de preceitos da própria Lei 8.666, ela pode ser responsabilizada. Então, digamos que o TST tenha temperado a tese anterior com a tese da ação declaratória de constitucionalidade número 16, proferida, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Resta saber, até o momento, não temos ainda nenhum pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e nem impugnação quanto a essa compreensão. Se não houver nenhuma mudança de cenário, portanto, inclusive à luz da DC 16, a regra que prevalece, inclusive para você, em termos de prova, é: a administração pode ser responsabilizada apenas se houver culpa demonstrada de ônus, naturalmente, do trabalhador. Um outro aspecto relevante na súmula 331, e para fecharmos essa compreensão sobre a alteração da súmula 331, envolveu o inciso 6º, em que promoveu-se, não diria nenhuma ampliação, mas um esclarecimento sobre o alcance da responsabilidade. O que disse o inciso 6º? A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Qual é uma das grandes repercussões que tem esse dispositivo aqui, inclusive quanto à administração pública? Dois aspectos fundamentais a serem destacados. O primeiro é que é o seguinte: havia uma discussão se os juros, que para a administração pública é de 0,5% e não de 1%, como para os demais empregadores, se no caso da administração figurar como tomador de serviço, aplicar-se os juros de 0,5%, típico da administração pública, ou os juros de 1%. O TST já havia entendido, na OJ 182 da SDI 1, que os juros, no caso da terceirização, seriam os juros de 1%. Por quê? Porque a administração pública estaria figurando enquanto responsável pelos encargos de um terceiro, que no caso seria o prestador. Esta regra da súmula 331 vai em consonância com a OJ 382. E me parece razoável também aplicar esta lógica não apenas para os juros, como também para o caso da multa do artigo 467. O artigo 467 da CLT, no seu parágrafo único, é excluído no caso da administração pública. Me parece que resta claro, com o inciso 6º da súmula 331, que o artigo 467 da CLT
poderia ser aplicado à administração quando a administração pública figurar numa terceirização como tomador de serviço e, nesta condição, vier a ser condenada.